O trecho desta noite é curto, assim como o sermão. Eu quero levantar, ou quero pedir que os irmãos se levantem para lermos juntos, mais uma vez, o texto de Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis 1, 26, 27 e 28. O mesmo texto que nós lemos no domingo retrasado e também no domingo anterior, para responder à pergunta que temos feito aos irmãos: o que é o homem? Leiamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Também Gênesis 2:18, a primeira parte do versículo, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Oremos. Senhor, neste culto muita coisa já impactou o nosso coração. Nós já sentimos a miséria humana, já vimos a Tua misericórdia e a Tua bondade nos testemunhos de restauração, já louvamos a Tua santidade, já ofertamos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, já oramos clamando pela Tua direção e pela bênção para esta igreja, para as pessoas que acompanham. E neste momento, ó Deus, nós pedimos que a Tua palavra nos ensine mais uma vez. E nos ensine principalmente a responder a esta pergunta tão inquietante: o que somos? O que é o homem? O que podemos fazer? E como podemos viver para Te agradar? Que estas perguntas sejam respondidas hoje, nesta noite, trazendo sentido aos nossos corações. E se houver, ó Deus, qualquer pessoa aqui nesta noite que não esteja conseguindo responder a estas perguntas de forma satisfatória para si próprio, que o Teu Espírito dê as respostas que preenchem o sentido da nossa existência pela Tua palavra. Essa é a nossa maior oração neste momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Deus faz as coisas de modo muito peculiar, né, meus irmãos? Quem esteve hoje no culto da manhã lembra que eu saudei com todo entusiasmo o aniversário do Edson. E não era aniversário do Edson. E depois eu disse, bom, talvez, e não foi uma desculpa, porque Deus tem realmente os seus meios, mas eu disse, talvez tenha sido uma forma de lembrarmos de orar pelo Edson. Afinal de contas, ele é um policial que está nas ruas para cuidar da nossa segurança. E o Lucas disse depois do culto: olha, pastor, eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que o senhor se enganou para que nós pudéssemos cuidar em oração do Edson, porque eu estava conversando com ele alguns dias atrás e as coisas que ele me contou são de arrepiar os cabelos. E depois eu mesmo troquei umas palavrinhas com o Edson ao final do culto, e ele me falou de como aquilo que nós vemos na televisão sobre o trabalho da polícia é uma vírgula no meio de uma sociedade dominada pela droga. E eu disse: olha, Edson, eu quero que você fale à igreja, qualquer dia destes, que você dê um testemunho como um policial crente que está lidando com essa miséria. E ele falou: pastor, eu gostaria muito, porque realmente às vezes a igreja está alheia e acomodada, muitas vezes sequer orando. Ele falou: esta semana eu precisei abordar um grupo de pessoas viciadas em crack. E ele falou: eu fui
eu fui duro porque meu coração doeu de ver aquelas pessoas. Ele falou, graças a Deus o meu companheiro é crente também. Mas o meu próprio companheiro me disse depois dos anjos, você foi muito duro. Ele falou, e na verdade o que eu fiz foi dizer àquelas pessoas, saiam dessa vida, procurem uma igreja, procurem Cristo. E então uma das moças disse para ele, olha, eu já não tenho mais esperança nenhuma, mas tem testemunho muito próximo de tudo que nós ouvimos. Ela falou, eu quero morrer. E ele disse, se você quiser encontrar a morte, vai encontrar rápido. Mas antes disso, procure uma igreja, procure Cristo, porque se eu tiver que voltar aqui, eu vou voltar com, talvez não com coisas gentis para vocês. E ele falou, pastor, é muito doído lidar com tudo isso, e ele nem sabia o que eu ia pregar à noite, mas ele falou assim, que a igreja não pense que não tem nada a ver com isso, que ninguém aqui fique pensando que isso não tem nada a ver conosco. Porque nós estamos no meio dessa situação, nós estamos envolvidos por essa situação. Ele não sabia o que eu ia pregar, mas o Espírito Santo sabia. Porque o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite aquilo que na teoria nós já sabemos, mas que na prática nós esquecemos. Que não estamos sozinhos e que não vivemos para nós mesmos. O que é o homem? É um ser coletivo. É um ser que não foi criado para ser sozinho. O Senhor Deus criou o homem, criou a mulher e disse, ou melhor, criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher. E você pensa que isso é um texto sobre casamento. Ou talvez até você que esteve de manhã também está pensando, o pastor não quis preparar o sermão, está usando o mesmo sermão que usou ontem no casamento, nada disso. Essa é uma constatação bíblica que Deus nos criou em família, porque Deus é um Deus família, já dissemos isso, mas o homem escolheu isolar-se. No momento em que pecou e se rebelou contra Deus, o homem escolheu não ter mais Deus como referência. Falei sobre isso no domingo retrasado. O homem se colocou como a sua própria referência. Mas o problema do homem se colocar como a sua própria referência é que agora a sua própria referência briga com a referência do outro, que também se acha uma referência. E o homem que foi criado para ver no outro a extensão de si e a imagem de Deus, passa a ver no outro agora o inimigo ou o inimigo a ser destruído. Esta é uma triste realidade. E não há um clamor maior na Bíblia desse isolamento que o homem escolheu do que aquele que está na boca de Caim. Quando depois de matar o seu irmão, Deus lhe pergunta, onde está teu irmão? Eu perguntei aos irmãos de manhã como é que os irmãos imaginam algumas coisas na Bíblia, né? Eu fico imaginando como é que Deus perguntou isso a Caim. A entonação. Caim, onde está teu irmão? Será que Deus não sabia que Caim havia matado Abel? Claro que sabia. Deus não está perguntando o óbvio, meus irmãos, Deus está, na verdade, provocando em Caim a responsabilidade pelo seu irmão e despertando em Caim a consciência de pecado em relação àquilo que ele havia feito a Caim, ou melhor, a Abel. E o que se vê nessa cena trágica da humanidade é um pecado seguindo o outro. A dureza de coração provocando um assassinato provocando mentira, uma mentira provocando amargura, e um homem se afundando no ser sozinho. Esta pergunta, meus irmãos, onde está o teu irmão? É uma pergunta que não foi respondida por Caim da forma adequada, e Deus então castigou Caim.
E se você já leu um pouco, já deve ter lido as coisas mais engraçadas sobre isso. A marca de Caim. Qual era a marca de Caim? Hoje ainda eu li mais uma teoria que eu confesso que essa eu não conhecia. Alguns teólogos malucos, não sei onde, tiraram essa ideia de que, na verdade, Deus fez crescer um chifre em Caim, no meio da testa. Este não é o foco do texto. Não é que tipo de marca, se ele ficou branco ou negro, se ele ganhou uma face na testa, se ele ganhou uma inscrição na testa. Esta é a menor das preocupações do texto. O que o texto nos diz é que Caim foi privado da presença de Deus e privado da sua família. Porque ao se tornar errante, o que nós entendemos pelo estudo da Bíblia e do contexto, é que ele foi privado daquilo que era mais sagrado para qualquer pessoa na antiguidade, a comunhão com a sua família. Não é que Caim tenha se tornado um nômade. Ele se tornou uma pessoa privada da comunhão com Deus e privada da comunhão com aquelas pessoas que Deus planejou para serem a sua extensão. E embora nós não tenhamos matado ninguém, esta pergunta que Deus fez a Caim, ela se aplica a nós. Deus está perguntando para cada um de nós: onde está a tua esposa? Marido, onde está a tua esposa? Fala, não sei, pastor, está trabalhando, sei lá. Saiu de casa dizendo que ia trabalhar. Não é isso. Onde está aquela proximidade que Deus planejou para você e para ela? Deus continua perguntando para pais e para mães: onde está o teu filho? Talvez você tenha que dizer: olha, pastor, com muita tristeza, mas saiu para ir para uma balada. Não, não é isso. Que pena que ele saiu para uma balada hoje, mas a questão é onde ele está em relação àquela proximidade que Deus pensou para você e para ele. Porque, afinal de contas, Deus não criou pais e filhos simplesmente para morarem debaixo do mesmo teto, mas para desfrutarem de uma comunhão. Deus está perguntando para cada um de nós: onde está o teu irmão? E aí você pode considerar qualquer irmão, o irmão da igreja, onde está teu irmão? Ah, não sei, pastor, o senhor que deve saber, ué. As pessoas avisam para o irmão. Ah, eu sei, alguns estão viajando. Esse negócio da Copa bagunçou nosso calendário, está todo mundo de férias há 2 meses. E é gente que viaja para cá, gente que viaja para lá. Eu já estou naquela: Senhor, que chegue logo o mês de agosto para o Senhor restaurar a igreja de novo, né? Não é isso. Onde está o teu irmão? Você se interessou por ele, você ligou para ele. Ah, mas quem sou eu para ligar para 200 pessoas? Mas ninguém pediu para você ligar para 200 pessoas. Mas que você ligue para uma. Porque Deus está perguntando: onde está aquela proximidade que você deveria ter com o seu irmão? Ou você acha que Deus criou você para ir numa igreja e ficar sozinho lá cantando, adorando a Deus, ouvir o sermão, que sermão maravilhoso, e vai para casa, tomara que ninguém fale comigo? Não foi isso que Deus planejou. Onde está o teu amigo? Teu colega, teu vizinho. Ah, não sei, pastor, a vida hoje é muito complicada. Cada um vive sua vida, as pessoas não gostam que a gente se intrometa. Eu não falei para você se intrometer. Eu falei: onde está aquele senso de proximidade que nos faz saber quem é o nosso próximo? Para, de alguma forma, nos aproximarmos do próximo. E então, de alguma maneira, podermos cuidar dele e ministrar a ele. Os irmãos veem como esta pergunta é importante, por uma razão muito simples: Deus nos fez para sermos seres relacionais. Esta verdade tem sido dita a todo instante aqui do púlpito.
E o relacionamento entre homem e mulher é colocado na mesma base da relação entre o ser humano e Deus. Há uma coisa maravilhosa em relação à família, em relação à sua esposa, em relação aos filhos. Deus fez isso para que você conseguisse enxergar por espelho como você é diante de Deus. Não entendeu? Vou falar de novo. Às vezes eu olho para os meus filhos e vejo como eles são, em certas situações, claro, porque não tenho o que reclamar dos meus filhos. Mas como eles são, às vezes, rebeldes, um pouco duros de entender certas situações, e sabe, eu me vejo neles diante de Deus. Eu sou diante de Deus aquilo que muitas vezes eles são diante de mim. E eu tenho firme convicção de que Deus fez a família exatamente para que as pessoas se enxergassem por espelho umas às outras, entendendo que nessas relações o relacionamento com Deus está espelhado. É por isso que muitas vezes insistimos na igreja, relação horizontal, comunhão horizontal está plenamente coerente com a comunhão vertical com Deus. Ou pelo menos deveria estar. E nessa comunhão, nesse encontro de pessoas, Deus nos leva a uma cooperação responsável. Como eu disse, quando Deus pergunta a Caim, onde está teu irmão? A pergunta é sobre essa cooperação responsável que deveria existir entre dois irmãos. Porque é dessa cooperação que nós extraímos forças para o encontro que nós temos com Deus. E quando Deus envia Jesus ao mundo, essa humanização de Deus é um encontro de Deus com o mundo. Alguém disse hoje aqui no culto da manhã, não sei se foi orando, mas eu lembro de ter ficado com esse eco do culto da manhã. Não foi fácil para Deus se fazer homem e se misturar com a humanidade. Mas Deus continua indo em direção ao homem. E eu quero entender com os irmãos isto rapidamente, porque digo, não pretendo me demorar. Deus nos mostra de maneira muito clara no Velho Testamento como é que Deus nos fez coletivos. A primeira delas é que Deus nos fez família. E quando ele diz não é bom que o homem esteja só, não é só uma questão de companhia. E ontem, quando eu preguei aquele jovem casal de noivos aqui diante de mim sobre Eclesiastes 9:9, para você que não lembra, Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas, porque esta é a tua porção na vida. Todos os dias que você vai viver debaixo do sol, e eu, assim como alguns teólogos entendem que Salomão está dizendo que a melhor parte da vida é realmente o casamento. E ao dizer isso, pode ser que muita gente pule para trás e diga, o pastor enlouqueceu. Ainda bem que não sou eu que está dizendo, porque é a Bíblia. Talvez outras pessoas possam dizer, como é que eu posso entender que a coisa melhor da vida seja a coisa mais complicada? Pois é, Deus é misterioso. Ou você acha que a melhor coisa da vida ia ser fácil? Aliás, até o sermão está tão sério, devia contar uma piadinha, né? Tem uma piadinha que se encaixa perfeitamente, ela é maravilhosa. Ele diz que um cidadão encontrou uma lâmpada mágica. E esfregou lá, apareceu um gênio. Aliás, parênteses, né? Tem muita gente, meus irmãos, nos dias de hoje, que não quer se encontrar com Deus, quer encontrar uma lâmpada mágica, né? Ou quer fazer Deus uma espécie de gênio da lâmpada. Esfrega, aparece, atende, favor, depois esconde, leu, pode voltar, Deus, volta para a lâmpada. Mas fecha parênteses. Então o sujeito encontrou alguém, ou encontrou lá a lâmpada, e o gênio saiu e disse, só tem direito a um pedido. Ou ele pensou, coçou o cavanhaque e falou, bom, eu tenho muito medo de andar de avião. Dava para o senhor fazer uma estrada pavimentada daqui para a Europa, passando por cima do oceano. Aí foi a vez do gênio coçar o cavanhaque, né? Coçou, falou, rapaz, não vai dar não. Pedido é muito complicado.
E então o cidadão falou, bom, então vou mudar meu pedido. Será que dava para eu entender as mulheres? E o gênio falou para ele assim, pista única ou pista dupla? Que me perdoem as mulheres, especialmente a minha, que eu amo, mas eu quero dizer o seguinte com isso. A complexidade do relacionamento entre homem e mulher está diretamente ligado ao prazer que Deus planejou para isso. Quando duas pessoas se aprofundam no seu relacionamento, isso produz responsabilidade, compromisso, mas também produz amor, alegria e frutos dessa união na forma planejada por Deus. O casamento é um aprendizado para ser feito durante toda a vida. Falta paciência hoje, né? Toda a vida, pastor. As coisas hoje são muito rápidas, sim, é verdade, mas não na forma como Deus planejou. Porque Deus planejou para a vida inteira. E leva uma vida para você conhecer uma pessoa, leva uma vida para você se doar para uma pessoa, leva uma vida para você se enxergar e enxergar Deus em outra pessoa. Este é o grande mistério da coisa, e é isso que faz a coisa fascinante. E é por isso que no contexto da antiguidade, quando a Bíblia foi escrita, nos tempos de Abraão, as pessoas procuravam esposas no âmbito da sua própria família, grandes famílias, tios, primos, todo mundo junto, aquele clã junto. Tanto que quando Sansão vai procurar uma mulher fora, os pais de Sansão ficam inconformados e dizem, não tem ninguém aqui? Abraão, Isaac, Jacó, todos eles procuram para os filhos mulheres no âmbito da sua família. Porque esta era a ideia. De preservar esta unidade e de mostrar como esta comunhão era parte do plano de Deus para o crescimento das pessoas em sociedade, pessoas coletivas. Nós perdemos, meus irmãos, nos dias de hoje, a ideia de que somos seres coletivos e que aquilo que fazemos afeta a coletividade. Mas se nós olhássemos para o Velho Testamento, nós entenderíamos isso facilmente. Porque, por exemplo, todas aquelas leis que Deus deu ao povo de Israel são leis que protegem a coletividade. E tudo aquilo que pervertia a família, Deus reprimia severamente. Qualquer pessoa que tivesse relações sexuais com animais seria morta. Por uma ideia muito simples, e usando agora a expressão de Jeremias, Jeremias lá no capítulo 3 diz que quando alguém faz isso, polui a comunidade. Jeremias capítulo 3. Quando alguém quebra o voto de casamento, polui a comunidade. Quando alguém se prostitui, polui a comunidade. É isso que Jeremias 3 está dizendo. Mas nós perdemos este senso. A ideia que as pessoas têm é que cada um faz o que quer. No Novo Testamento, o indivíduo estava inserido dentro do povo. E ele era alguém desde que estivesse dentro do seu povo. É inimaginável pensar alguém no povo de Israel que não pertencesse a uma tribo. Se qualquer pessoa do povo de Israel estivesse viajando e parasse numa cidade, certamente a segunda pergunta depois do nome seria: de que tribo você é? Há um pertencimento nisso. O homem no Velho Testamento nunca é a medida de si próprio, como depois, mais tarde, a humanidade veio a pensar, especialmente no Renascimento. O homem é a medida de todas as coisas. Não, no Velho Testamento o homem não é a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas e o homem é um ser coletivo. E o que fazia essa coletividade reverberar a identidade de cada um era a sua família, a sua tribo, o seu estado. Aliás, em toda a história de Israel,
Israel só é um estado, na melhor acepção da palavra, no reino de Davi. Quando Israel assume toda a sua plenitude, não que fosse ainda aquela que Deus havia planejado. E depois também no reino. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus se fez homem para que nós entendêssemos essa mensagem do Velho Testamento de uma forma muito simples. Eu disse que Deus nos criou em família e a identidade do indivíduo estava na família. Em Cristo, Deus nos faz a família de Deus e a nossa identidade está em Cristo. Efésios 2,19 diz assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Não sei se os irmãos perceberam em todos os testemunhos dessas pessoas estragadas pela droga, a ruptura familiar, o desejo de ter alguém para chamar de família. Aquela moça diz para muitas moças: eu sou a mãe. Isso está dentro de nós. E é em Cristo que o nosso senso de família é resgatado. Para que nós sejamos não somente novas criaturas, mas para que sejamos novas criaturas em uma família, em pessoas que se amam e que respondem entre si, de tal forma que se Deus perguntar: onde está o teu irmão? Está aqui junto comigo. Falei com ele essa semana, mandei um recado no Facebook, saímos para comer uma pizza, está bem, está mal, estou cuidando dele. É gente da minha família. Deus se faz homem e nos iguala de tal maneira que não haja mais tribos. Algum tempo atrás, um pouco antes de começar a Copa, eu estava conversando com uma professora minha na universidade. E ela estava falando para mim assim: esse negócio de ter país para todo lado, isso é uma grande bobagem, isso devia acabar. Tinha mais essa coisa de ter fronteira, de ter nacionalidade. Aliás, o evangelho, não é mesmo? Apontou para mim, porque todo mundo sabe que eu sou pastor. O apóstolo Paulo não fala esse negócio lá? De não ter mais tribo, de não ter mais... Falou, não, pera aí. Uma coisa é uma coisa, como dizia o filósofo FHC, outra coisa é outra coisa. O que Paulo está dizendo é que em Cristo não há mais nenhuma distinção no acesso à oferta de salvação. Não há mais grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Este texto não está dizendo que as nacionalidades estarão banidas, mas ela está dizendo que as nacionalidades não farão mais diferença. Às vezes eu dou risada com essa coisa da Copa, né? Hoje eu vi uma foto no site, um site jornalístico. E está assim a foto: brasileiro corajoso, camisa da seleção brasileira no meio da torcida argentina. E aí as pessoas dizem: olha lá, um evento de congraçamento mundial, onde as pessoas estão irmanadas. Ah, irmãos, para com isso, você acredita nisso? Sério mesmo? Irmanado uma vírgula. Emanado até o colombiano quebrar o Neymar e toda a sorte de racismo ser veiculada pela internet. Não existe congraçamento verdadeiro, não existe coletividade verdadeira que não seja em Jesus. Eu disse algum tempo atrás aqui que vários relatos da história romana mostram o choque que o cristianismo causou nas pessoas. Porque ela colocou nobres e escravos juntos no mesmo lugar, cantando ao mesmo Deus e lendo a Bíblia e orando, e as pessoas não conseguiam aceitar aquilo. Como é que escravos estavam sentados do lado de nobres? Deus se fez homem para que nós não tivéssemos mais tribo. Nossa família é a família de Deus, nossa tribo é a tribo dos salvos. Deus se fez homem para se fazer nosso rei e nos prometer um reino.
a relação entre o Velho e o Novo Testamento é fabulosa. Uma família, uma tribo, um rei e um reino. 4.000 anos depois, nós estamos aqui com uma família, uma tribo, a tribo dos salvos, apenas a única tribo que nos une, um rei, o Senhor Jesus. Um rei que inclusive nos aconselha a orar: venha o teu reino. Nós vivemos na expectativa desse reino. Nós já conhecemos o reino, nós já temos o passaporte do reino. Já sabemos como as coisas vão funcionar no reino. E estamos na expectativa, orando e dizendo: venha o teu reino. Por quê? Porque nós fomos feitos para reinar. Lá em Apocalipse 5,10, João está nos dizendo: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós vamos reinar com Jesus. Em todos estes textos, o que nós estamos vivendo, ou o que nós estamos vendo, não estamos sozinhos. Não fomos criados para ser sozinhos. Deus está nos perguntando nesta noite: onde está o teu irmão? Mas podem ser aquelas outras perguntas: onde está tua esposa? Onde está teu filho? E a resposta precisa ser encontrada em 1 João 4,20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O amor a Deus nos faz responsáveis pelas pessoas que Deus coloca à nossa volta. Somos seres coletivos. E como eu me alegro que assim seja, porque talvez muitos de nós temos a inclinação para estarmos sozinhos, fazermos as coisas sozinhos, não pensarmos nos outros. O velho e conhecido egoísmo. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para glorificá-lo. Deus nos criou para essa relação entre homem, mulher, pais, mães e filhos, que reflete o relacionamento com Deus, que nos dá força, uma responsabilidade e uma complexidade que produz alegria. Quantas vezes eu, como pastor hoje, pastor, é muito complicado lidar com gente. Aí você vai fazer o quê? Tem muita gente que lida com bicho. É verdade. E de onde você vai extrair força e comunhão para se relacionar com Deus, se relacionando com um bichinho? Não foi isso que Deus planejou. Deus planejou a criação e os animais para que sejam dominados pelos homens. Mas Deus criou homens para se relacionarem com mulheres e filhos de forma responsável, de tal forma que haja um encontro de pessoas, na mesma forma como Deus vem ao encontro do homem em Jesus. Isto é claro para você? Então abaixe a sua cabeça e ore. E diga: Deus, me ajuda a entender como é que o fato de o Senhor vir ao meu encontro me faz ir ao encontro do meu irmão. Me ajuda a entender o fato de que não fui criado para viver sozinho, mas fui criado para viver em responsabilidade e em amor diante da minha família, diante da família de Deus e diante da sociedade. Pai, obrigado porque esta mensagem simples mostra-nos nesta noite que o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos amou primeiro. E o Senhor não apenas nos criou para estarmos em comunhão com o Senhor e com os nossos semelhantes, mas o Senhor se fez o nosso semelhante. E hoje esta palavra muito simples nos mostra como a nossa responsabilidade é grande diante dos que nos cercam.
Ajuda-nos a entendermos como podemos olhar para o nosso irmão, vendo a extensão de cada um de nós e vendo também a tua imagem espelhada no irmão. Enriquece a nossa vida com este senso de amor que faz com que pessoas sejam restauradas. Abençoa também a igreja, como sempre oramos, para que ela seja uma igreja que testemunha da realidade desta família de Deus, da realidade do amor de Deus e do cuidado de uns para com os outros. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.